Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor esteja reinando nos nossos corações nessa manhã. Eu tive um pequeno problema com o computador, que eu procurei fazer o texto escrito aqui para, de certa forma, tentar me manter no tempo, mas tive um problema. Até agora o computador não reinicializou. Eu vou tentar seguir aqui pelo celular. Me desculpem aí se eu não conseguir ler alguma coisa muito bem. Então, nesse curso, nós estamos abordando o serviço cristão. Inclusive, na última aula foi abordado o serviço cristão a partir do livro de Atos, né? O pastor Marconi abordou ali as viagens de Paulo e Barnabé, e como que isso tem a ver com a vida da igreja, né? Como isso tem a ver, como o serviço tem a ver com a situação da igreja em si. E hoje nós queremos abordar um pouco mais sobre a perspectiva do membro, sobre a perspectiva de cada um de nós, né? Do indivíduo. Não sei se está saindo o som, não estou me ouvindo aqui. Então, e do ponto de vista, claro, da teologia do pacto, né? Que é aquela, digamos, aquele background, né? Aquele pano de fundo no qual nós baseamos toda a nossa forma de pensar, a nossa cosmovisão, a nossa forma de interpretar a Bíblia. Então, eu queria fazer brevemente. Eu sei que os irmãos já estão, não digo cansados, né, de ouvir, mas assim já tem bastante familiaridade com o tema, mas acho que é importante a gente tentar conseguir. Não, mas eu vou ter que acessar de novo, vai quebrar. Obrigado. Então, só repassar de uma forma bem rápida alguns conceitos-chave da teologia do pacto é importante para a gente tentar exatamente trazer essa conexão de como nós nos vemos como membro dentro desse povo da aliança, membros no âmbito do pacto, no âmbito da aliança, como nós nos vemos nosso papel de membro e como isso reflete na nossa vida na igreja, como isso reflete na nossa atitude como cristãos, na nossa atitude como servos, no que nós fazemos, nas posturas que nós temos dentro da igreja, na nossa disponibilidade, nossa disposição para servir, para estarmos participando da vida da igreja. Então, a teologia do pacto ela é uma doutrina central na teologia reformada, e ela se concentra na ideia de que Deus estabeleceu pactos com a humanidade. E esses pactos eles são acordos legais ou morais que Deus e os seres humanos, Deus estabeleceu, na verdade, com os seres humanos, veio dele para nós, e condições estabelecidas para a comunhão e para a salvação. A teologia do pacto é uma abordagem abrangente, que abrange toda a Bíblia e oferece uma compreensão integrada de toda a história da salvação. Ela enfatiza a soberania de Deus na salvação e a necessidade da fé em Cristo para a salvação. Ela é fundamental para a compreensão da natureza e do propósito da salvação em Deus. Então, uma palavra importante aqui de nós pensarmos é soberania. Então, dentro da teologia do pacto, nós entendemos que Deus administra todas as administrações do pacto de forma soberana. Deus ele está no controle de tudo. Nada escapa. Há outras formas de se imaginar a forma como ocorre o desenrolar da história, biblicamente, a partir de uma visão em que Deus é surpreendido. Mas nós queremos que não. Nós queremos que tudo o que aconteceu é que realmente estava previsto. Tudo o que aconteceu é que estava decretado pelo Senhor. E assim Ele o quis. E assim o aprove acontecer. Existem diferentes pactos estabelecidos por Deus na história da salvação. O primeiro foi o pacto das obras, que foi feito com Adão no Éden, onde ele prometeu a vida eterna a Adão, se ele obedecesse à lei. E depois do pecado, Deus estabeleceu o pacto da graça, que promete a salvação por meio da fé em Cristo. O primeiro pacto estabelecido por Deus com a humanidade foi o pacto das obras, que foi feito com Adão no Éden. Nesse pacto, Deus prometeu a vida eterna a Adão, se ele obedecesse a sua lei. No entanto, Adão quebrou este pacto quando pecou. E, consequentemente, todos os seus descendentes foram afetados pelo pecado e pela morte. Então, um conceito interessante para a gente já trazer para cá é o conceito de um cabeça. Então, dentro de um pacto, você tem um cabeça. Adão, nesse caso do pacto das obras, ele era o cabeça da humanidade. Então, pelo fato de Adão ter pecado, toda a humanidade com ele pecou. Pelo pecado de um homem, entrou o pecado na humanidade. Ou seja,
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque pelo pecado de Adão entrou esse pecado no mundo por meio do pacto das obras. E posteriormente, nós temos, depois do pecado, Deus estabeleceu o pacto da graça, em que Ele promete a salvação por meio da fé em Cristo. Todos que confiam em Cristo são salvos por meio do pacto da graça. Então, você vê que imediatamente após acontecer ali a desgraça do homem, de cair no pecado, Deus, de forma amorosa, de forma compassiva, Ele oferece o pacto da graça, Ele oferece a salvação. Você vê naquele momento, e é muito interessante que a gente vai ver mais à frente, esse conceito de progressividade, né, de como as coisas elas vão se revelando pouco a pouco. Mas você vê que o homem ele tenta ali se esconder, ele começa a ver que está nu, ele faz folhas de figueiras para se proteger, né, para se esconder, e naquele momento Deus prepara ali peles de cordeiro, né, peles de um animal, para esconder a vergonha do homem ali, né? E naquele momento Deus está sinalizando de que para haver a restauração da comunhão com Deus haveria que existir o derramamento de sangue. Então esse aí é um sinal que já aponta para Cristo. Então ao longo de toda a história da redenção, a gente vai ver essa espécie desse cordão vermelho que perpassa toda a palavra, que perpassa toda a história da redenção, que aponta exatamente para o sacrifício de Cristo, que é no sacrifício de Cristo que todos são salvos, que todos são redimidos no âmbito do pacto da graça, mesmo as pessoas que vieram antes quanto as que vieram depois, todas elas são redimidas a partir do sacrifício e pela fé no sacrifício de Cristo Jesus. Então, por exemplo, Thomas Boston diz que o pacto da graça é o fundamento da salvação. É o acordo eterno que Deus estabeleceu com o seu povo em Cristo, onde Ele se compromete a ser o seu Deus e Ele se compromete a ser o seu povo. É importante vermos também que, como eu falei, o pacto da graça ele tem a figura do mediador. No pacto da graça estabelecido, ele é estabelecido com Cristo como seu mediador, pois ele cumpriu todas as condições do pacto em nome do seu povo. Por meio da sua morte e ressurreição, Cristo pagou os preços pelo pecado dos seus eleitos e garantiu a sua salvação. Alguém pode abrir em Romanos 8, versículo 1? Quem encontrar pode ler, por favor. Então, nós vemos que no âmbito do pacto da graça, a salvação ela não vem por obras, ela não vem diferente daquilo que se exigia no pacto das obras. No pacto da graça, a salvação ela é pela fé. Nós somos justificados pela fé no sacrifício de Jesus, pela fé nesse cordeiro que haveria de ser imolado, e que, nosso caso, pela fé no cordeiro que já foi imolado. Então, alguém pode ler, por favor? Por quê? Porque Ele pagou o preço. Porque tudo aquilo que era contra nós, quem pagou por nós foi Jesus, porque o pacto é da graça. O pacto é de graça, não exige de você que você faça alguma obra para que você possa usufruir. Na verdade, nós vivemos, nós agimos e nós executamos boas obras como decorrência dessa nossa nova condição, como decorrência de nós estarmos no âmbito do pacto da graça, e não como uma pré-condição para que nós sejamos salvos ou para que nós estejamos com Deus. Então, por exemplo, nas palavras de John Flavel, ele diz que a fonte da vida, que Cristo é o mediador do pacto da graça, que a fonte de toda a salvação está nele. Ele é aquele que nos reconcilia com Deus e que nos dá acesso à sua graça. Então, o estado de estar afastados de Deus, o estado de estarmos distantes de Deus, ele vem a ser mudado na nossa vida a partir do sacrifício de Cristo, a partir da fé no sacrifício de Cristo, tendo Cristo como nosso mediador. E
Desculpa de eu estar fazendo digamos assim, um apanhado bem rápido mesmo e tratando de pontos assim que sejam um pouco, que na verdade demandariam um pouco mais de devagar, mas realmente é importante nós pincelarmos de forma geral para nós chegarmos no ponto onde nós vamos, para onde nós estamos caminhando. Mas é importante, de vez em quando, nós relembrarmos, nós nos debruçarmos sobre esses pontos, porque é muito também gratificante, é muito apaixonante, na verdade, estudar essa doutrina, que, na verdade, tudo que está falando aqui é amor. É a expressão do amor de Deus por nós, é aquele que nos amou antes de que nós o escolhêssemos. Na verdade, Ele nos escolheu primeiro, né? E tudo tem a ver com isso. Então, como eu coloquei há pouco, essa questão da progressividade, você vê que a história ela vai se desenrolando. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, você vê que você tinha o símbolo da circuncisão. Nós temos o símbolo do batismo, que ele faz, às vezes, do que era a antiga circuncisão, no sentido de sinalizar que você é parte de um povo, você faz agora parte do povo da aliança. Você não está mais simplesmente em Adão espalhado, mas você agora está no âmbito desse povo que tem o seu cabeça como Cristo. Então, ao criar, citando aqui as palavras de James Packer, ele diz que ao criar Adão, Deus estabeleceu com ele um pacto de vida, mediante o qual ele prometeu a vida eterna, desde que obedecesse à sua vontade. Esse pacto foi estendido a toda a humanidade, representando Adão, representada em Adão, ou seja, como cabeça seria Adão, de modo que a obediência do primeiro homem seria contada com a obediência de todos os descendentes. A desobediência de Adão, porém, quebrou o pacto e trouxe morte sobre toda a humanidade. Então, hoje, não tem como você ter um terceiro lugar para você estar. Ou você tem como seu cabeça Adão, ou você está em Cristo. Não tem outra opção para nós escolhermos, né? Então, Deus ele escolheu se revelar de forma gradual ao longo do tempo. E isso veio culminar com a plena revelação que nós tivemos em Cristo Jesus. Em outras palavras, a revelação de Deus não foi dada de uma vez só, mas ao longo de um período de tempo, com cada estágio preparando o caminho para o próximo. A progressividade da revelação começa com o Antigo Testamento, onde Deus se revela através de seus atos de criação e providência, da lei dada a Moisés e os profetas que falaram em seu nome. Essa revelação progressiva continua no Novo Testamento, onde Deus se revela através do seu Filho Jesus Cristo, que é a expressão final e completa de Deus. O autor da carta aos Hebreus resume a ideia da seguinte forma quando afirma: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. A progressividade da revelação de Deus mostra a natureza gradual do plano de Deus para a redenção da humanidade. Por que é importante a gente ter muito claro isso? Para nós entendermos que o conceito, por exemplo, de igreja, o conceito de pertencer a um povo, o conceito de ser um membro, ele não surge do nada. Ele vem a partir de todo um desenrolar, e quando nós olhamos a história da igreja, nós conseguimos ver cada um desses conceitos, muitas vezes eles sendo, digamos, alterados, modificados, mas você consegue ver, como eu dei o exemplo da própria circuncisão, que passou para o batismo. Por exemplo, nós não celebramos a Páscoa hoje, mas nós celebramos a Santa Ceia. Então, nós temos semelhanças muito claras que demonstram que toda essa forma de Deus se relacionar conosco, com a igreja, ela continua. Não há diferença quando nós olhamos para o Israel do Antigo Testamento e para a igreja. Nós somos o mesmo povo, nós somos o povo da aliança, nós somos o povo de Deus. Então, quando estar em pacto com Deus, isso nos leva a fazer parte do seu povo. A membresia na igreja é baseada em um pacto, um compromisso mútuo entre o crente em Deus, entre o crente e a comunidade da igreja. Esse pacto é a expressão da graça salvífica de Deus e do chamado do crente para se unir à comunidade da igreja, para adorar a Deus, ser discipulado e servir uns aos outros. Esse pacto é estabelecido por Deus por meio de sua palavra,
e é ratificado pelo crente por meio da sua confissão de fé e compromisso para a comunidade da igreja. Esse pacto é um ato de obediência ao chamado de Deus para os crentes se unirem à comunidade da igreja, assim como a expressão do amor e lealdade do crente de Deus a esta comunidade. Dentro desse pacto, a membresia na igreja envolve obrigações e privilégios. Os membros são obrigados a seguir a doutrina bíblica, a participar da adoração e disciplina da igreja, a apoiar financeiramente a igreja, a servir uns aos outros. Ao mesmo tempo, os membros desfrutam de privilégios como o ensino, o discipulado, a comunhão, o cuidado pastoral e a disciplina amorosa. Então, é importante nós entendermos como aqui não se trata, por exemplo, de uma simples associação, né? Que você chega, você entra, você participa quando você quer, a hora que você quiser você sai. Ou seja, há algo muito maior por trás do que é a membresia na igreja, né? Há um vínculo muito maior que nos une, seja no fato de nós estarmos aqui como expressão desse pacto que nós temos com Deus, e, ao mesmo tempo, há um vínculo entre nós como uma igreja local, onde nós somos recebidos, onde nós vivemos em comunhão, em comunidade. Portanto, a membresia na igreja é vista como uma parte essencial da vida cristã e do plano de Deus para a salvação e edificação do seu povo. É uma expressão do nosso compromisso com Deus e com a comunidade da igreja, bem como um meio pelo qual podemos crescer em nosso relacionamento com Deus e com os outros. Então, aqui nós já vamos vendo de forma mais clara que sempre no âmbito do pacto nós temos a figura do povo, ou se nós quisermos chamar da igreja, né? E mais especificamente pensando aqui num corpo local, num corpo, digamos, nessa expressão da igreja visível, essa que a gente consegue visualizar, né? Então, aqui nós temos essa clara expressão da igreja visível, que nós podemos ver-nos uns aos outros, que a sociedade pode ver ali ao povo de Deus que se reúne. Então, nós vemos ao longo de todas essas administrações da aliança, ao longo da Bíblia, de como sempre Deus nos chama de povo. Deus sempre ele fala que ele está fazendo a aliança, ele está administrando essa aliança com o seu povo, e ele está sempre nos lembrando que nós somos o seu povo, e Ele é o nosso Deus. Ele sempre deixa isso muito claro. Lá em Gênesis 17, 7 a 8, se alguém puder ler, e Êxodo 6, versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Êxodo 6, 7. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas do Egito. Alguém pode ler, por favor, Jeremias 24, 7. Enquanto alguém procura, eu leio Levítico 26, 12. Andarei no meio de vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Jeremias 24, 7. Eu lhe darei um coração capaz de conhecer e saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. E são muitos mais trechos da Bíblia onde se evoca essa menção a que nós somos o povo, de que dentro dessa aliança há um povo, há isso pensado de uma forma coletiva. Em Ezequiel 37, 27 diz: e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, nós vemos aqui isso que havia sido rompido lá no Éden, a habitação, a comunhão. Então, ele habitará, Deus estará habitando conosco eternamente, e nós seremos o seu povo, e ele será o nosso Deus. E aí, terminando essa sequência de versículos, lá em Apocalipse 21, 3, que diz assim:
E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, ali, quando nós estivermos com Deus, Ele ainda, com Deus que eu digo, ali na Nova Jerusalém, ali no novo céu e na nova terra, nós ainda estaremos ali nessa comunhão, sendo o povo de Deus e Ele o nosso Deus, e continuará essa nossa união, essa nossa habitação, sendo povo de Deus e tendo o nosso Deus agora sim de uma forma muito mais intensa, de uma forma muito mais próxima. E aí, passando por essa história, por toda digamos, essa pincelada bem rápida sobre esses pontos, é apenas para nós entendermos que nós estamos dentro de um contexto que não surgiu do nada. A nossa história, ela não surge ali, nossa história como povo, não surge por acaso, não surge num determinado momento, mas ela vem num plano de Deus que se expande por toda a história, que vem esse decreto de Deus, vem de antes da fundação do mundo. A decisão de Deus que ia te salvar, que ia me salvar, ela vem de antes da fundação do mundo. Então, isso é importante para nós entendermos o quão importante é esse vínculo, o quão forte é esse vínculo que nos une como povo, como igreja, como unidade. E essa visão, ela faz ela acaba entrando em conflito com o que nós temos hoje na sociedade imperando. A nossa sociedade, ela é muito pautada, principalmente agora, depois das filosofias pós-modernas e tudo mais, você tem um foco muito grande no individualismo. Então, o relativismo, você pensar que você pode definir, se você está lendo um livro, você pode dizer o que aquele livro fala. Você pode escolher o que o autor quis dizer. Não é mais o autor que diz o que ele quis dizer. Você tem essa opção. E isso vale para a Bíblia. Quer dizer, o liberalismo ele vai por essa linha, né, de dar ao homem a possibilidade dele, inclusive, interpretar a Bíblia ao seu bel prazer, né, conforme lhe convém. E isso, infelizmente, isso muitas vezes tem nos influenciado, né? Esse pensamento, isso que está nos bombardeando na TV, nos bombardeando nas propagandas, nos bombardeando em toda a cultura que nos cerca, isso, infelizmente, às vezes acaba querendo nos influenciar. Então, é importante nós estarmos sempre reavivando esses conceitos, esses princípios, essas palavras que nos confortam, que nos trazem para perto da palavra de Deus, no sentido de entendermos que nós somos um povo, que nós somos uma comunidade que é diferente do mundo. Nós não pensamos como eles, e nós temos aqui um compromisso, não só com Deus, mas com os outros, no âmbito dessa unidade que é a igreja. E, às vezes, nós viemos para a igreja com um olhar muito pautado por esse individualismo. E aí nós chegamos com um olhar, por exemplo, de consumidor. Eu venho para a igreja como eu vou, por exemplo, para um teatro, como eu vou, por exemplo, para um cinema, para um jogo de futebol. E aí eu não me preocupo, por exemplo, em servir. Eu só vou para a igreja pensando em ser servido, pensando, por exemplo, se a pregação vai me agradar, se o som está legal, se o banco está confortável. Então, às vezes, acaba isso sendo o nosso foco e não realmente nos pensarmos como parte desse corpo, como parte desse povo de Deus, né? E aí nós condicionamos estar na igreja ou estar participando de uma atividade enquanto ela nos agrada. Enquanto ela não nos agrada, a gente sai, a gente não faz, né? Então, isso é muito importante. O que eu estou tratando esses conceitos agora? Porque essa classe é sobre o serviço cristão. Então, a gente vai começar a desdobrar várias outras facetas do serviço cristão, e se nós não tivermos essa visão da nossa responsabilidade como membro, de como nós somos chamados para ser povo de Deus, e como membros nós temos essas atribuições, essas responsabilidades, nós vamos viver aqui
como qualquer outro ajuntamento que não é igreja, né? Onde você vai, onde você assiste, onde você não se preocupa em saber o que você pode fazer para ajudar, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para contribuir, né? Então, isso é importante, nós temos essa visão. Porque, quando você pensa em serviço cristão, não pense que o serviço ele vai surgir do nada. Assim, o serviço que eu digo, o dom que Deus vai te entregar, o dom ministerial, o dom espiritual, ele vai surgir, não, agora eu descobri, eu ensino bem, eu sei administrar bem. Não, isso vai acontecer na prática. Conforme você vai agindo, conforme você vai atuando, conforme você vai se dispondo a fazer a obra, a se dispor na casa do Senhor para estar atuando, é aí que Deus vai começar a entregar esses dons para você, a te usar conforme Ele quer. Mas isso precisa, da nossa parte, termos disposição, termos a consciência de que nós precisamos cumprir o nosso papel como membros pactuais dentro da igreja. Então, é importante entendermos esse vínculo que nos une, que não é algo que nós... não, desagradei do irmão, desagradei daquele, não vou com a cara daquele outro, eu vou sair. Então, há um vínculo muito maior, isso precisa ser levado em conta. Por exemplo, diferente de outros ajuntamentos, de outras comunidades, quando a gente entra na igreja, quando a gente pactua de estarmos numa comunidade local, nós nos submetemos, por exemplo, à disciplina. Então, qualquer um de nós, se nós estamos expondo o nome do Senhor, estamos pecando, né, e expondo, nós vamos ter que o quê? Ser disciplinados. Então, isso é algo que, por exemplo, em um ajuntamento, você vai num cinema, você vai assistir um filme, né? Isso não acontece, né? Ou num jogo de futebol, ou numa associação qualquer, né? Aqui há esse diferencial, há um vínculo que nos une e há responsabilidades que nós temos. Obrigado. Melhorou. Então, lembrando que o individualismo, digamos assim, do ponto de vista de você pensar a pessoa individualmente, não é algo ruim, porque Deus ele nos fez com individualidades, com particularidades. O problema é quando o individualismo ele começa a se tornar um egoísmo. Na verdade, você começa a pautar suas atitudes, pautar o que você vai fazer, apenas relacionado àquilo que você gosta, àquilo que você quer, e não aquilo que é a necessidade, aquilo que você precisa, aquilo que é o seu compromisso, aquilo que você, como membro, tem obrigação de fazer. E aí a gente fica aquele tipo de crente que está na igreja para ser servido, para ser confortável, para, digamos assim, só fazer, às vezes, se me pedirem, não tem uma atitude de, não, o que eu posso fazer, o que eu posso... não, essa porta ficou aberta, eu vou lá e vou fechar, não vou esperar que outra pessoa venha. Então, nós temos a atitude de entendermos esse ajuntamento, entendermos essa comunidade como um povo da aliança e amar-nos uns aos outros, e essas nossas atitudes, essas nossas ações, serem expressão de amor por esse povo, de unidade no âmbito desse povo da aliança. E aí nós vemos, mais especificamente, quando se fala de igreja, uma tendência mais recente, né, de algumas igrejas, inclusive, eliminarem a questão da própria membresia em si, né? Algumas pessoas falando, eu sou desigrejado, eu vou no culto online, então eu fico de casa mesmo, assisto o pastor que eu quiser, assisto a pregação que eu quiser, e não tenho vínculo com o corpo local nenhum. Isso está errado, isso não tem base bíblica. Então, apesar de ser uma tendência muito grande hoje, biblicamente nós entendemos que isso carece, na verdade, isso não tem base bíblica alguma. Isso, na verdade, é uma expressão desse individualismo e é uma forma da igreja estar tentando se adequar a esse individualismo, né? Pela palavra de Deus, nós entendemos que nós temos, sim, que preservar esse vínculo, essa unidade, que nós temos, sim, que dar satisfação a esse povo, a essa comunhão, a esse ajuntamento, que tem toda essa característica pactual. E quem são esses membros? Eles são aqueles que fazem uma profissão pública com base na fé e na mesma mentalidade em matéria doutrinária relativa à unidade.
essa profissão de fé culmina em seu desejo de serem conduzidos e guiados por seus irmãos e irmãs em uma aliança e submissão aos oficiais da igreja. Então, é importante que haja esse movimento. Eu simplesmente não é porque eu chego, porque eu assisto o culto, porque eu estou ali, digamos, de alguma forma, participando da vida da igreja, mas eu tenho que ter uma atitude de me tornar membro daquela igreja, de professar minha fé, de realmente dizer, não, eu creio no Deus que esse povo crê, né? Eu creio no Cristo que esse povo crê, e deixar isso muito claro para essa comunidade, para que você possa se fazer parte dessa comunidade. E aí, nós temos algumas decorrências que advêm dessa membresia pactual, né? Dessa visão de que você faz parte da igreja. Ainda que você faça parte dessa igreja voluntariamente, mas uma vez que você está fazendo parte, você vê que você faz parte de um corpo distinto, limitado, com uma forma de governo bem estabelecida, e existem outros ajuntamentos no mundo onde não há esse tipo de controle. Como eu falei, um estádio de futebol. Mas, na igreja, a liderança precisa saber quem está dentro, precisa saber quem está fora. Você não encontra o termo membro ou membresia na Bíblia, mas o conceito, sim. Por exemplo, no antigo Israel, era muito claro quem fazia parte do povo de Deus em não, porque você tinha o símbolo da circuncisão, como nós temos hoje o símbolo, por exemplo, do batismo, né? E a profissão de fé marca essa sua entrada nesse corpo de Deus, né? Nesse corpo dos eleitos, né? Nesse corpo do povo da aliança que se reúne aqui na igreja local. E uma das decorrências é a necessidade de congregar, exatamente fazendo frente a esse conceito de que você pode fazer parte desse povo sem ter uma igreja local, sem fazer parte de um corpo. O compromisso com a comunidade da igreja. A membresia na igreja também envolve um compromisso com a comunidade da igreja. Em Hebreus 10, 24 a 25, o autor exorta os crentes a se reunirem regularmente para encorajar uns aos outros. Assim diz a palavra do Senhor. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes fazendo admoestações, e tanto mais quando vedes o dia se aproxima. Portanto, a membresia na igreja é um meio pelo qual os crentes podem cumprir esse mandamento e se encorajar mutuamente na fé. Um outro ponto, quando você está nessa membresia na igreja, você também deve obediência aos líderes da igreja. A obediência na igreja envolve obediência aos líderes. Através da membresia, os crentes se comprometem a seguir os líderes e serem submissos à sua autoridade. Em Hebreus 13, 17, nós temos a palavra do Senhor diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois não seria proveitoso para vocês. Em 1 Timóteo 5, 17, diz assim: os presbíteros que governam bem sejam todos por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. No Catecismo Maior, na pergunta 124, falando sobre o quinto mandamento, a pergunta é: o que significa as palavras pai e mãe no quinto mandamento? E a resposta diz: as palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente aos próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente aqueles que, pela ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Então, no âmbito da igreja, nós temos autoridades que são colocadas por Deus e que nós devemos, sim, submissão e que nós devemos, sim, estar ali como liderados. Isso também
mais uma vez, por efeito do humanismo, por efeito da visão deturpada que o mundo tenta nos impor, às vezes nós olhamos e pensamos, não, já que nós somos todos iguais, então não tem nada disso. Cristo morreu por nós e todos nós somos iguais. Não, realmente, pela nossa natureza, como filhos de Deus, nós somos todos iguais. Mas existem funções distintas, existe uma relação de submissão aqui que precisa ser seguida, precisa ser entendida. É como, por exemplo, extrapolando aqui as relações pactuais, né? Quando você vê dentro da família, você também tem esse modelo, né? Esse modelo pactual, você tem ali um cabeça também, você tem ali o homem como um cabeça da mulher, né? E não significa que o homem é superior à mulher e a mulher seja inferior ao homem. Pela natureza, os dois são iguais, diante de Deus, os dois são iguais, mas existem funções diferentes e há uma relação de submissão. Da mesma forma que no âmbito da igreja, não tem diferença da natureza, da relação diante de Deus, de mim, por exemplo, do pastor Geraldo. Mas há uma submissão em relação a ele, porque ele é a liderança da igreja. Então, todos os presbíteros da igreja, não só os presbíteros docentes, mas há de nós, membros, em relação a eles, uma submissão. E isso precisa ser levado em conta. E isso, infelizmente, nos nossos dias, às vezes não é levado, às vezes não é seguido, não é observado. E isso é sempre importante, nós estarmos também nos recobrando de que a nossa condição de membros pactuais, elas nos fazem ver que existem esses líderes, esses cabeças colocados por Deus no âmbito da igreja para gerir esse corpo de crentes que congregam nesse lugar. Uma outra decorrência, é importante observar-se que essa entrada sua nesse corpo de Deus, ela se dá nesse corpo de povo da aliança, que é o corpo de Cristo, na verdade, mas do ponto de vista local, pensando assim, do ponto de vista da igreja visível, ele se dá pelo consentimento da igreja. Então, é importante entender que, por exemplo, os membros salvos e batizados da Igreja Universal e seus filhos, eles não fazem parte imediatamente da igreja local. Então, se nós pegarmos o exemplo do próprio apóstolo Paulo, que ele já havia sido batizado por Ananias, né? Mas nós vemos aqui em Atos 9, 26, diz, e chegando Saulo a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam e não queriam que fosse discípulo. Quer dizer, você ainda teve que ter uma ação dos discípulos para aceitar o apóstolo Paulo no âmbito daquela comunhão, embora ele já houvesse sido batizado. Então, assim, isso é só para a gente entender que não é brincadeira quando a gente fala de membro de igreja, de nós pensarmos a nossa posição como membros de uma igreja. Isso tem a ver com muita responsabilidade, tem a ver com algo que é muito importante do ponto de vista daquilo que a palavra de Deus nos preconiza. Então, nós vemos aqui que os discípulos eles precisavam ver frutos antes de aceitarem Saulo, que mais tarde seria o apóstolo Paulo, embora Saulo quisesse fazer parte deles e se identificar com eles. E isso é o que acontece na igreja. A pessoa vem, né, primeiro a igreja vê como é que é essa pessoa e tudo mais, e depois ela vai aceitar ou não essa pessoa como parte do corpo de Deus, do corpo de Cristo, na igreja visível, né, na comunidade local. Então, isso é um ponto muito relevante para nós também pensarmos. Então, uma outra repercussão desse conceito é a questão da participação da disciplina na igreja. A membresia na igreja ela também envolve a participação na disciplina. Lá em Mateus 18, 15 a 17, Jesus nos instruiu. Disse assim, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda consigo umas 2 ou 3 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E, se não te atender, dize-o à igreja. E, se recusar, considera-o como gentio e publicano. Então, aqui nós temos todo um processo do que seria a disciplina cristã. E a isso nós nos submetemos quando nós fazemos parte desse corpo. Isso traz consigo, a membresia traz consigo a possibilidade de nós sermos submetidos à disciplina. Uma outra responsabilidade que advém do fato de sermos membros é
há necessidade de tanto nós buscarmos estar cada dia crescendo em conhecimento, procurando evoluirmos no conhecimento e na intimidade com Deus, né, buscando ao Senhor, e trabalhar para que os outros também possam crescer na fé. É de se esperar que os membros da igreja, que eles irão com o tempo crescer e se aprofundar no seu conhecimento e compreensão da fé cristã. Paulo, por exemplo, ele repreende os coríntios, que, numa época em que deveria ser capaz de tratá-los como adultos em Cristo e alimentá-los com alimentos sólidos, tal era o seu grau de maturidade que ele só poderia dar-lhes leite, como papinha. Então, quer dizer, você tem ali praticamente todo um corpo local que não está evoluindo, que Paulo ainda precisa estar tratando eles com papinha, né? Fazendo aqui usando uma figura de linguagem, exatamente para dizer que ele não conseguia tratar de questões mais profundas, porque esse povo não procurava estar ali conhecendo mais da palavra de Deus, estar se aprofundando mais no conhecimento. E isso, nós como membros, como parte desse corpo, nos é necessário nós procurarmos a cada dia mais nos aprofundar em conhecer a palavra do Senhor, em conhecer o nosso Deus. E também é parte desse nosso vínculo como corpo de Cristo, como igreja visível de Deus aqui na terra manifestada nesse ajuntamento local, o serviço cristão. Essa relação de membresia, ela faz possível esse serviço cristão, ela tanto faz possível quanto ela demanda esse serviço cristão. Nós não podemos simplesmente ser membros e estarmos ali parados sem fazer nada. Isso aí não existe. Você vai olhar, qualquer parte do seu corpo tem uma função. Pode ser o menor dedinho, pode ser o cabelo, mas todos eles têm uma função no corpo, eles não estão ali por acaso. Então, a Bíblia ela usa essa alusão, ela usa essa alegoria exatamente para nos lembrar disso, que nós estamos ali como corpo, tanto como unidos, como também ali todos como parte de um corpo onde cada um tem uma função, cada um tem algo a fazer. Servir na igreja pode ser visto tanto como um privilégio, como uma responsabilidade. O serviço cristão, ele é decorrência exatamente dessa sua condição de membro. E aí eu coloquei aqui algumas citações. O Palmer Robertson ele fala que a membresia na comunidade do pacto ela envolve a participação no serviço do reino de Deus. Todo crente ele tem um papel a desempenhar nessa tarefa. Todo membro da comunidade do pacto ele deve ser servo de Cristo e de seu povo. É importante nós termos essa visão de que, uma vez que nós somos membros desse pacto, que nós estamos unidos nessa comunidade, isso vai demandar uma atitude, isso vai demandar o serviço. O serviço cristão ele vai ser uma decorrência, ele vai ser algo que nós vamos precisar estar fazendo. O Matthew McMahon, ele fala que o serviço cristão é uma expressão do nosso relacionamento da aliança com Deus. É uma forma de demonstrar o nosso amor e gratidão pelo que Deus fez por nós e servir uns aos outros como Ele serviu. Nós, como membros de uma comunidade da aliança, somos chamados a usar nossos dons e talentos para servir na igreja e ao mundo e proclamar as boas novas do Evangelho. Thomas Watson ele diz da seguinte forma: a membresia da igreja é um chamado para o serviço cristão. Aqueles que são membros da igreja devem estar dispostos a sacrificar seus próprios interesses em benefício da comunidade e trabalhar juntos para promover a glória de Deus. Então, com certeza, quanto mais nós tivermos essa noção muito clara na nossa mente de que o fato de nós sermos parte desse povo demanda de nós estarmos agindo, não estarmos parados, estarmos atuando, estarmos integrando o serviço cristão, nós nunca mais vamos ver, por exemplo, alguém precisando, será que tem alguém aqui que vai poder vir ajudar nisso, ajudar naquilo? Porque as pessoas elas vão começar a se oferecer, vão começar a se disponibilizar, porque vai começar a haver uma sede, uma vontade muito grande de participar, de estar envolvido, de estar integrando, de estar contribuindo. E que Deus possa estar trabalhando no nosso coração, nos nossos corações para que nós possamos ter esse tipo de atitude. E aí, falando rapidamente sobre a igreja local em si,
Porque a igreja local é exatamente o que torna possível a membresia. Sem igreja local, como é que nós vamos identificar quem é membro e quem não é? O primeiro passo para se entender a membresia é fazer a distinção entre essa igreja local, que é visível, né, visivelmente manifestada, e a igreja invisível, que é aquela de todos os crentes que já foram salvos, e inclusive os que estão no céu. A verdadeira igreja universal pode ser definida da seguinte forma: todo remanescente dos eleitos redimidos em todas as eras, tanto na terra como no céu. E essa não tem uma localização geográfica. Mas, por outro lado, quando nós falamos da igreja visível, essa sim, essa tem uma manifestação local, que é a igreja local, que é esse ajuntamento do corpo de Cristo na forma local. As Escrituras fazem distinção entre aqueles que pertencem a diferentes igrejas e que estão associados em cada local. Então, nós vemos isso muito claro na Bíblia. Se nós nos concentrarmos aqui mais especificamente no Novo Testamento, nós temos que os irmãos eles eram conhecidos como pertencentes a uma igreja de alguma localidade, e normalmente eram localizações geográficas, né? Então, dessa forma que se definiam, por exemplo, as igrejas, né? Era conforme as localizações geográficas. Por exemplo, em Romanos 16:1, Paulo ele fala: recomendo-vos nossa irmã Febe, que é serva da igreja que está em Concreia. Lá em Filemon 4:3, Paulo diz a Filemon: e também te imploro, verdadeiro companheiro de jugo, que ajudes aquelas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, também com Clemente e com outros companheiros do trabalho cujos nomes estão no livro da vida. Então, ali ele estava fazendo referência aos irmãos da igreja de Colossos. Então, sempre você tem essa relação das pessoas vinculadas a uma igreja local. Então, é importante que nós saiamos hoje daqui entendendo que o vínculo que nos une é muito mais forte do que às vezes nós pensamos, e que esse vínculo possa gerar em nós essa necessidade, essa vontade de estarmos cooperando cada vez mais uns com os outros e para o todo. A igreja local ela é expressão visível de um grupo definido de crentes e seus filhos em uma determinada localização geográfica. Se nós pegarmos ali, por exemplo, as cartas do Apocalipse, né, as cartas às 7 igrejas, nós vemos que cada uma daquelas igrejas, lá em Apocalipse 2 e 3, elas estão sendo mencionadas a um lugar, né? Então, a igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso, a igreja de Filadélfia. Então, você entende ali que há um corpo reunido no qual ali Cristo está fazendo referência àquele povo. Da mesma forma como se fosse falar de nós, aqui ia falar a Carolina da Igreja do Cruzeiro, né? A Késia da Igreja do Cruzeiro. Então, é dessa forma que nós devemos nos entender, nós sentir parte desse povo, nos entender como parte do povo da aliança aqui na Igreja do Cruzeiro, e entendermos quais as responsabilidades que advêm dessa condição. Como a igreja poderia nomear alguém, por exemplo, para um determinado cargo dentro da igreja local, sem uma posição geográfica, se não conhecesse a pessoa ou não pudesse identificar visivelmente o seu compromisso com o corpo de crentes? Isso seria impossível. A hierarquia da igreja torna-se imediatamente irrelevante e o caos reinaria se a individualidade fosse a norma. Os pregadores e diáconos, por exemplo, eles poderiam, então, ser autodenominados. Então, você não teria ali um corpo de igreja para estar, por exemplo, elegendo oficiais, né? Então, a coisa, na verdade, imperaria o caos na prática, né? E agora, já caminhando para o final, cito só aqui alguns exemplos de serviço, já que o nosso foco é serviço cristão, sempre puxando para o serviço cristão, dando um exemplo de alguns serviços cristãos, por exemplo, que seriam inviabilizados se nós não tivéssemos a membresia, se nós não tivéssemos essa noção de pertencimento a um corpo local, por exemplo. O serviço da supervisão pastoral. Isso é um privilégio importante dos membros da igreja, ter essa supervisão. Os presbíteros eles receberam a supervisão de pessoas específicas, não de todas as pessoas ou de todos os cristãos, porque isso seria impossível também, né? Mas
é importante nós termos muito claro que como é que isso iria acontecer, por exemplo, se não houvesse essa delimitação do povo num ajuntamento específico, né? Por exemplo, se alguém puder ler em Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aí você imagina, se você pensar todo o rebanho como toda a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra, toda a igreja invisível que está aqui na terra, como isso é possível? A palavra bispo, né, vem de supervisor, então é exatamente super por cima e de visão. Como é que você vai? Só você pegar um helicóptero, né, para ver tudo. Então não tem como, é impossível, né? Então, se você não tiver a igreja local estabelecida, como é esse serviço, por exemplo, da supervisão pastoral, não poderia acontecer. O próprio serviço da disciplina também. Essa forma como a igreja atua para manter a disciplina. O afastamento da supervisão pastoral, dessa supervisão pastoral, ele implicaria diretamente também no problema de que seria impossível ter a disciplina da igreja sem essa membresia. As próprias palavras gregas, elas significam proibir ou permitir, quando ele fala ligar ou desligar. Então, essa possibilidade da igreja executar essa função dela, de tanto ligar quanto desligar os membros, ela seria limitada, porque se você não tem um corpo definido, como você vai saber quem está dentro e quem está fora? O serviço, por exemplo, de cuidado aos necessitados. Quando nós temos lá, em Gálatas 6 a 10, que diz, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos ou da família da fé, dependendo da tradução. E essa palavra domésticos ou da família, dependendo da tradução, como eu falei, ela vem de oikeus, que quer dizer exatamente esse ambiente mais próximo, esse ambiente doméstico ou familiar, né? Então, como é que você vai fazer primeiro aqueles que estão mais próximos de você se você não faz parte de um corpo, se você não está integrando? Então, a membresia ela é uma condição para que nós possamos ter esses serviços cristãos sendo executados. A pregação da palavra, por exemplo, ela seria impactada, pois, se você não tem uma membresia clara, como, por exemplo, o pregador saberia quem é o rebanho e quem não é? Como pregar sem uma consideração prática para atender às necessidades específicas de uma congregação? Isso seria inviável. Então, se o pastor ele tem uma igreja que ele conhece, uma igreja definida, e aquelas pessoas elas são membros fixos ali, elas convivem, elas se sentem unidas àquele povo e portanto, elas congregam, o pastor, por exemplo, ele conhece o que aquelas pessoas estão passando, ele visita, ele sabe. E quando eu falo pastor, não estou me referindo só ao presbítero docente, tá? Também aos presbíteros regentes, que também têm essa função de visitar, de aconselhar, de pastorear o rebanho do Senhor. E também o serviço de contribuir seria impactado. Imagina, se o apoio monetário às igrejas, como é que ia ser feito? Ia ser uma grande dificuldade, porque como é que você ia saber, por exemplo, qual igreja você ia ajudar se você não é membro de igreja nenhuma? Então, na verdade, ia acabar ficando uma grande bagunça. Ninguém seria capaz de afirmar, com qualquer ênfase, se a pessoa tem ou não o seu direito de distribuir seu dízimo entre 8 ou mais igrejas. Possivelmente, parte do dízimo vai para aqui ou para ali. Então, assim, seria algo totalmente antibíblico se nós considerássemos que essa pessoa ela não tem uma membresia fixa, ela não está pactuada ali numa igreja local. Se fosse esse o caso, a igreja nunca seria sustentada. E, por exemplo, os presbíteros docentes, por exemplo, nunca seriam pagos, embora dignos do seu salário, como nós acabamos de ler. As missões, por exemplo, como é que nós poderíamos fazer missões se nós não tivéssemos uma noção clara de que igreja nós pertencemos, de qual igreja que vai sustentar aquele missionário que está sendo enviado? Então, seria um outro serviço também que seria inviabilizado. Então, já caminhando para o final, já chegando aqui eu acho que eu consegui mais ou menos cumprir o horário.
Mas, chegando à conclusão, o objetivo era exatamente tentar fazer-nos refletir um pouco sobre o nosso papel como membros da igreja e como isso reflete no serviço cristão, de como nós fazemos o serviço cristão, de como nós nos prontificamos, de como nós nos dispomos a atuar e a servir o Senhor na obra dele aqui nesse ajuntamento local onde nós congregamos. Eu gostaria, se alguém pudesse ler, para terminarmos, em 1 Coríntios 12, de 14 a 25. Até o 25. Então, a palavra do Senhor deixa muito claro para nós. É uma função, é uma decorrência da nossa condição de membros desse corpo, estarmos cooperando uns com os outros nesse ministério, nessa igreja local. Então, que o Senhor possa estar atuando nos nossos corações, possa estar iluminando nossas mentes, esquentando os nossos corações, para que nós possamos estar cada dia mais dispostos, cada dia mais prontos a estarmos abraçando o serviço cristão, a estarmos realmente nos entregando com o que pudermos fazer de melhor na casa do Senhor, e que isso possa redundar cada vez mais pela glória do Senhor nesse lugar. Amém.